aquela obra, né, que vocês congregaram junto, né, pastor? Congregou junto com a irmã Ariadne, né? Sim? Ou não lembra mais? Oi? Deus, ele faz tudo da forma dele. Eu trouxe o casal que hoje estava trazendo um louvor depois da palavra. Quantas das vezes vocês louvaram junto, né? No Ministério do Louvor, né? Mais atrapalhava. Como que é? Mais atrapalhava ele. Amém. Estende as mãos para cá, meu Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui está o teu filho, teu servo Abraão, meu Deus, a qual vai trazer a mensagem da noite. Nessa noite de louvor, adoração ao Rei, Senhor Jesus. O Senhor venha trazer, meu Pai, diante do coração dele a tua palavra, que é poderosa para transformar, para libertar. E que ele venha falar aquilo que o Senhor tocou no coração deles. Que seja a exortação, que seja a palavra de salvação. Aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho. Que essa mensagem dessa noite, eu tenho certeza que vai tocar no coração, já tocou no coração do teu filho, e vai resplandecer sobre nossas vidas a tua presença. Então usa o teu filho nessa terra, com um canal de bênção, abençoando nossas vidas, abençoando a tua igreja, e que cada um de nós venha acolher com mansidão a palavra em nós implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. Então abençoe o teu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você acabou de quebrar o resto do caderno que eu tinha. Deus é bom. Agenda. Graças e paz a todos. Deus é bom. Eu falo para os irmãos que quando a gente tem um compromisso de ministrar a palavra, de pregar, o pastor me avisou até antecipadamente. Abraão, tem uma... É bom quando avisa um dia depois. Você não tem tempo, mas não tem como o inimigo provar você muito. Quando avisa antecipado, uma semana de provação que o inimigo lançou. Meu Deus. Se eu fosse pegar avião, acho que furava o pneu do avião. Deus é bom. Mas Deus é tão bom conosco que Ele faz as coisas tudo perfeitamente, né? Ele cuida da gente com o maior carinho. E qual é o filho que não é aprovado e é aprovado por Ele? Qual é o filho que não é testado e Ele não permite esse teste? Até com o inimigo. Nenhum filho dele amado foi evitado de ser lançado à prova. Nenhum filho dele deixou de ser testado. O amado, o adorador de verdade, talvez até em essência, o adorador único. Quando eu falo em essência, a essência é exprimida, tá? Assim como a uva para fazer o vinho, assim como a azeitona para fazer o azeite, vários processos exprimidos para ver se sai uma essência saborosa. Assim é o Evangelho. Um adorador, se não for provado, ele não vai ser aprovado. Não tem como. Não tem como ter uma vida super perfeita, que sai um sabor de mel sem um processo de mel. João capítulo 4, versículo 23. Deus é bom. 23 diz assim, que é o título dessa conferência. Nós estávamos falando um pouco na célula, né, pastor? Hoje está tão difícil, irmão, saber que até a gente que às vezes vivemos aqui, adoramos ao Senhor, glorificamos,
Está tão difícil reconhecer, pastor, quem é adorador. Está tão difícil de ver um irmão e às vezes você fala paz do Senhor e quando você menos espera o irmão está fazendo algo que desagrada, você até não acredita, fala, não, aquele irmão não. Ele era tão fervoroso. Está tão difícil porque esse livro é a palavra da verdade. Aleluia. É o livro que cura. É o livro que transforma, purifica e limpa. Mas se eu não fizer dele para que a minha vida desfrute dessas qualidades que essa palavra tem, nada. Porque aqueles que ouviam a própria palavra viva, às vezes não eram transformados, não eram curados. Porque eles não queriam aceitar a palavra viva, o caminho da verdade, a transformação e o Filho de Deus. Eles não queriam aceitar. Então a palavra vai ser apenas uma palavra, mas dela não vai sentir o efeito. É como se você estivesse andando com o seu carro e lá na frente está escrito cuidado, curva curta à direita. Se você não der atenção para essa placa, como que você vai encontrar lá na frente? Agora, olha para você ver como a gente tem atenção nessa placa de atenção. Nós já vai reduzindo devagar. Nós nem está vendo a curva, mas essa placa está avisando. E como a palavra do Senhor que é viva e eficaz, às vezes ela não nos informa de muitas das coisas. E a gente gosta de cutucar a onça com a vara curta. João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, estava chegando a hora, de fato, já chegou, Jesus dizendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Deus é bom. Quero meditar nessa palavra hoje. Tentar ser rápido para aproveitar um pouquinho do tempo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração. O Senhor orou pela minha vida. Já estou eu abençoado, mas eu vou orar para que o Espírito continue trabalhando nos nossos entendimentos, no coração, para a gente sair daqui flutuando, adquirindo a palavra e nós sabermos transformado e mastigando mais dela. Amém? Glória a Deus. Senhor, nos visita, ó Pai, nessa noite, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo. Eu sei que se o Senhor não estiver aqui, não rasgar o nosso interior para nós entendermos mais da Tua palavra, a gente apenas vão ouvir e vão ver a nossa face diante do espelho, assim como diz a Tua palavra. E virando disposta, a gente vamos esquecer, mas que ela venha ser gravada em nossos corações, Pai. O nosso entendimento e os nossos pensamentos venham raciocinar sobre as profundezas da Tua palavra, para que a gente saia daqui transformados, sabendo de que adorador de verdade é nas profundezas a qual adoramos ao Senhor. E se adoramos é porque te conhecemos,
ou queremos assim conhecer mais e mais. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama sobre nós a tua presença, Deus, e aquele que tiver, ó Pai, com dor em algum lugar, que seja curado, aquele que tiver com algum tipo de enfermidade, pelo teu nome, para que o seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Cura, transforma, purifica, limpa, tira todo o mal, vai alcançando as nossas vizinhanças, Pai, aqueles que estão despercebidos, aqueles que também estão desanimados, entristecidos, sem forças, para levantar, para vir te adorar, ou adorar da tua casa mesmo, Senhor. Mas que a porta do quarto se feche, para que vire um lugar íntimo, só dele contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita os nossos vizinhos, vai curando, visita, Pai, todo leito de hospital, visita São José, ó Pai, que está com um caso de dengue absurdo. Senhor, cura cada criancinha, cada idoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda infecção do seu corpo vai de ser purificado, para que os médicos fiquem impressionados com o resultado que vai ter no dia de amanhã, em nome de Jesus. Cura, Pai, transforma. Amém, amém. Glória a Deus, pode se sentar. Amém, queridos. Deus é bom, meus amados. Deus é bom. Queridos, há um detalhe muito importante sobre essa palavra, que chama muito a atenção. E meio que essa palavra veio falar quando Jesus estava ali com os seus discípulos. E ele explica essa mensagem para eles. Eu creio que foi um grande confronto para eles. Porque quando Jesus escolheu os 12, nós sabemos que Jesus escolheu e cada um deles tinha uma profissão talvez até diferente, outros tinham as profissões iguais e trabalhavam em conjunto, em equipe, né? Mas só que cada um tinha um gênero diferente, uma história diferente, uma família diferente, talvez até um ensino diferente, uma educação diferente. Uns eram mais lestrados do que outros não sabiam nem escrever. Mas quando Jesus, e já começa a esclarecer um pouco dessa história, porque ao mesmo tempo eles ficam confusos perante essa palavra duradoura de verdade. Quando Jesus fala isso, há um confronto, porque para eles devem ter pensado, mas agora eu me pergunto, será que eu sou adorador de verdade? Será que eu tenho esses quesitos para se encaixar? Ou será que eu tenho que buscar isso cada vez mais? Eu me tornar um adorador? É se tornando ou você já é? Creio em Deus que é um processo. Ninguém nasce um adorador de verdade. Uma porque quando você é criança você não tem entendimento. Mas você vai adquirindo ali a responsabilidade, o carinho, guardar a palavra. Tem um momento que Jesus é interrogado por um jovem. E o jovem mestre, bom mestre, o que farei eu para herdar a salvação? E aí Jesus fala, respeita os mandamentos, guarda os mandamentos. E ele, com um grande galadão, eu acho, estufou até o peito e falou, isso daí é uma vez. Já faço desde a minha mocidade. Não matarás. Jesus começou a falar um pouquinho, para ver se ele lembrava lá no fundo, se tinha algo para fazer de bom. Pois ele mesmo chamou Jesus de bom. E Jesus tirou o título. Falou, bom é só meu Pai que estás no céu. Por que Jesus fala isso?
porque Jesus não terminou a boa obra. Ele não tinha morrido ainda. Mas ele é bom. Só que o Pai já terminou fazendo o começo. Ele já estava no final. Ele sim é bom, porque ele venceu a eleição. Ele superou o limite da bondade. Aleluia. E queridos, eu quero passar aqui, primeiramente para vocês, o que eu adquiri um pouco. Logicamente, a gente vai saboreando, vai compreendendo, vai vendo cada vez mais as coisas que Deus vai falando com a gente, muito bom. Eu falei assim para o pastor, glória a Deus. Eu vou começar a orar desde agora. E tem aparecido muitas coisas nessa semana que me fez refletir assim, eu falar assim, rapaz, esse tema de adorador já está começando assim, pessoal. Muitas pessoas que eu tinha visto adorando, agora estão desviadas. E muitas pessoas que estavam desviadas, agora estão adorando. A seara é grande, mas faltam os trabalhadores. São poucos. Porque parece mais que estão saindo do que entrando. Mas os poucos que entram, se for adorador de verdade, Aleluia. será muito bom. Glória a Deus. Para ser um adorador de verdade, queridos, é necessário de alguns quesitos. É necessário de alguns quesitos que a gente precisa ter. A gente precisa trabalhar nesse processo de adoração, sabendo que o primeiro mandamento, para ser adorador daquele que você não conhece, como que você vai adorar um Deus que não conhece? Um Deus que não ama. E quem ama, conhece. Como que eu posso amar a Deus se eu não conheço Ele? Como que eu posso amar a Deus sem saber o que Ele fez por mim? Eu fui interrogado uma vez pelo Uber com essa pergunta. E ele já fez logo na lata quando eu entrei. Nem queria saber se eu era crente. Eu entrei no Uber, a viagem ia ser longa. Sabe aquele clima pesado ali, pessoal? Eu queria pular do carro em alta velocidade, mas era longo o caminho, pessoal. E nunca eu pulasse, sobrevivesse, ia ter que ir andando. Já entrou, quando eu entrei no carro, ele falou assim: escuta, por que tu amas a Deus? Quase que eu falei: Jesus, eu sei que eu sou. Aí eu dei uma resposta simples. Eu nem pensei para falar, na verdade, pastor. Eu deveria falar algo mais bonitos ou pensados, assim. Mas eu falei: porque Ele me amou primeiro. E ele foi na lata. Passou até aquele Tramontina, corte rápido. Passou. E aí, ele falou: rapaz, que resposta. Eu falei: mas como que você sabia que eu era? Aí ele falou: eu senti quando você abriu a porta. Ele falou: porque muitos, eu já perguntei essa resposta, eles foram lá em Êxodo, explicaram o texto inteiro para mim, leram Daniel e tal, e foram lá em Moisés e em Jó, falaram para mim, eu já sei a Bíblia até inteira, porque eles disseram.
mas eu realmente o sentido por quem tu amas a Deus. E aí ele, mas já que você falou isso, continua. Eu falei, sabe por que eu amo ele? Porque ele me amou. Mesmo sabendo, ele me conhecia antes de eu nascer. Eu já sabia que eu ia ser falho, pecador, errante, negativo, fraco, talvez até morador da fé. Mas como você explica um Deus que te ama tanto, mesmo sabendo da sua negatividade? Fala para mim. Deus é tão bom, queridos. O adorador de verdade adora em espírito e em verdade, que significa honra a Deus, render-lhe graças, uma maneira tão profunda que envolve todo o ser. E essa adoração genuína sempre está profundamente na verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, alcançada somente pelos verdadeiros adoradores. Sabe aquela sensação que você está sentindo, igual o nosso pastor falou, um vazio, mas uma vontade de adorar? E tem hora que você fala, rapaz, eu tenho que adorar, eu tenho que arranjar um espaço. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que louvar o Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Parece uma saudade de alguém que você não vê, mas que você sente. Alguns adoradores de verdade, alguns profetas e homens de Deus queriam ver a face do Senhor e disseram que eu via mesmo. Alguns falaram, eu só ouvi falar, mas hoje vejo face a face. Um adorador do Senhor chamado de Moisés. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele chegou tão profundo na adoração, pessoal, tão profundo ao ponto de ficar 40 dias e 40 noites no monte adorando. E chegou até a indagar, parece que estava pregando para o próprio Deus, falando, Senhor, mas me mostra a tua face. Deus falou, mostra que coração que me vê. Mas a minha glória é tamanha que se eu tiver que mostrar, você vai ter que morrer. Está preparado para isso? No serviço, uma pessoa me perguntou assim, não, eu queria viver com Cristo. Eu falei, na verdade ele quer te matar. Ele quer que você morra. Porque talvez a sua vida está te afastando dele. Como assim, amor? Não, eu estou falando morrer espiritualmente. O físico você não pode. Mas talvez você que está impedindo o acesso. Sabia disso? Aí ela começou a chorar. Ele falou, realmente, eu não consigo ir para a igreja. Sempre quando tem um culto, eu fico desanimado. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse morto, você ia falar, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. E se Cristo vive em você, ele sente saudade do Pai. E é isso que acaba alimentando. É isso que traz o efeito imã, sabe? O ferro e o imã aproximando, grudado. Porque tem duas coisas. Cristo vive em você e o Espírito Santo já habita. Meu Deus.
saudade que a gente sente do Pai? Cadê essa saudade, essa vontade de ser um adorador de verdade? Não se importando com a circunstância e o momento, e muito menos a distância. Porque se você não pode ir lá, o Senhor tem um Wi-Fi de graça. Se você não pode, o culto é longe, vou preparar o culto aqui mesmo em casa. Eu não consigo ir. Ei. Jesus já falou, estou aqui faz tempo. E o Wi-Fi é de graça, não precisa pagar. É só se comunicar comigo. Aleluia, Jesus. É só ter um segredinho, fecha a porta do seu quarto e ora. Glória a Deus. O adorador de verdade, ainda que vemos impedimentos da vida, nada pode o parar. Nenhuma prisão, nenhum cárcere, nenhum poço, nenhum filho sendo criado por outros pais que não adoravam os mesmos deuses. Nenhum homem que sempre adorou, mas o Senhor tirou tudo, só para testar o coração. Mas Abraão foi o inimigo. Tem razão. Mas quem permitiu? Se Deus fala assim, Satanás se afasta, porque ele é íntegro, fiel a mim. Você não toca nem um fio de cabelo. Eu queria ver quem era contra essa palavra. Queridos, olha o que Jesus fala adiante. João, capítulo 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluindo a tua obra. Dá para saber quando a gente sente a necessidade de orar, de ler, de meditar nas escrituras, de cantar louvores, ou assim, falar, evangelizar para alguém. É a fome que o Espírito está sentindo. Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade do Pai para ele? O Evangelho. A palavra de vida. O reino se expandindo. E ele fala, e a sua obra. Se esse é o alimento do Senhor Jesus, qual tem sido o nosso alimento? Como que nós temos preenchido esse vazio? Talvez com algo que a gente tenta comprar, uma roupa bonita, um carro novo, uma casa. Será que preenche esse vazio? Talvez a felicidade nossa é tamanha, pastor. Por algum tempo ele vai até preencher. Mas vai voltar. Porque na verdade não era isso. O Espírito cheio com gemidos. Sabe? Eu quero sentir. Eu quero sentir um pouco mais. Eu fui encarregado de ficar aqui por uma palavra, mas eu queria estar lá. Eu queria estar com o Pai. Jesus me mandou ser o consolador de vocês. Agora eu estou preso a vocês. Sabe de uma coisa? Deus pode estar em todo lugar, mas Ele zela para estar dentro de você. Deus, Ele está em todo lugar agora, mas Ele faz de tudo para abrir a porta do seu coração e fazer morar. Um lugar ali dentro Ele queria. Só um pouquinho de espaço.
para Ele te tomar por completo. E chacoalhar as estranhas, pastor. Sabe como você sai do normal? Crente não pode ser normal. Bonitinho, agasalhadinho. Tanto é que eu passo minha roupa, a Axel já chega babando, soltando chocolate. Eu falo, meu Deus, não dá. Tem chocolate no ombro aqui. Não dá para ser engomadinho. Mas Deus muda. Deus pega por inteiro. Quebra tudo. E depois Ele arruma. E quando Ele arruma, que é bom. Ele vai colocando tudo nos eixos. Quando eu passei pelo processo com ela, eu não queria. Eu vou trancar a porta. Eu vou sair. Eu vou sumir. Mas tinha um pastor que sempre me contava. Não é o Senhor. Mas o outro também me confortava. Eu falava, rapaz, esse homem, ele nem viu, não é possível. Mas eu esquecia por alguns segundos que um verdadeiro pastor, ele já confronta você aqui dentro. O Espírito Santo falou, você vai moer um pouco de cana aí. Vai sair um suco bom, começa a ser doloroso, porque eu passo a cana, puxa, e volta de novo, puxa. Até ficar docinho. No final joga um limãozinho. E aí, queridos, há um processo na adoração ao Senhor. Assim, o verdadeiro adorador purificam os seus corações diante de Deus também. Além disso, o adorador de verdade não é egoísta. Ele não se preocupa somente consigo, não se preocupa somente consigo, mas leva as pessoas a se aproximarem de Deus também. Da mesma forma que Jó fez com seus filhos. O que Jó fazia? Sabe o que Jó fazia, irmão? Sei se a gente faz isso com os nossos filhos, mas Jó fazia. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uns 10. Ele pegava uma oferta para cada um. E ele queimava. E ele oferecia sacrifício pela vida pecaminosa dos filhos. Se os filhos cometeu algo, ele já. E sem saber. Ele já fazia isso quase diariamente. Abraão, é fácil fazer isso, porque ele tinha muito, né? Tem razão. É fácil fazer. Mas uma coisa é você saber e não fazer. Outra você não saber e mesmo assim você faz. Abraão, mas eu não faço pecado, eu estou retinho. Retinho. Eu não piso torto, eu não preciso ficar se reconciliando com o Senhor. Ei, querido, só se você está respirando, a sua carne vive. E quando a sua carne vive, ela já está lutando contra o Espírito, diz a palavra. E se está lutando contra o Espírito, alguma coisa não é. Porque dentro de você existem costumes, gostos, que às vezes não agradam ao Senhor. E você pensa que Deus está permitindo, é porque Ele se agrada. Às vezes não, Ele permite, mas lá na frente. Aí que vem a meada. Lá na frente Ele vai dar uma lição pra gente. Que a gente vai falar, peguei. E Deus é bom, Deus é bom, querido. E como eu posso viver uma vida do Evangelho e levar pessoas pregando uma palavra da verdade?
não desperdiçando as oportunidades, porque a seara é grande, vai ter muita gente faminta lá. Às vezes eu vou até estar com fome, pastor, mas eu vou ter que alimentar. E esse alimento não é só físico, mas é espiritual, principalmente espiritual. Por quê? Porque o alimento espiritual, às vezes você não vê a pessoa estar linda, elegante, cheirosa, mas aqui dentro a alma. E hoje em dia está tão, parece que está tão uma fase de figurante. Já viu o figurante e o ator principal? O figurante é aquele que passa despercebido, ele só está ali só para ajudar na cena. Depois ele passa, caminha, pastor. Você não sabe nem o nome do ciclano. Pode ser homem, mulher, ele pode estar com um monte de problema, você não sabe. O ator principal, você já sabe, olha, é o Tom Hanks, ele bate, ele corre, ele voa, ele flutua. Você sabe de tudo, talvez até mais da vida dele do que ele próprio. Só que o figurante está ali despercebido. Um alerta para a nossa vida, queridos. Está cheio de figurante. Tem gente que parece que está, mas a vida. E quando você chega em evangelizando, levando uma palavra da verdade, a pessoa desmorona, chora, né? Teve um dia que eu parei, na verdade ele que me pagou. Eu não queria, eu estava com fome, pastor. Eu estava precisando de uma palavra, na verdade. E ele veio. E eu falei, eu vou falar. Senhor, eu vou falar o quê? Eu falei, Jesus te ama tanto, queridos. Se você soubesse. Ele, como assim? Me ama? Você vem falar que ele me ama? Eu abandonei minha casa. Estou próximo a correr na praia e pular daquela ponta do jacaré de cabeça. Eu falei, não faz isso não. Não faz isso não, querido. Aí eu tive que arrancar a força lá. E quando você arranca a batata, é umas parábolas meio estranhas. É Jesus que ensinou a gente. Culpa é ele. Não tem como você arrancar a batata, você nunca sabe que ela está boa. Você nunca sabe que a batata está boa. Você está ali, nossa, ela está muito bonita. Quando você arranca, vê um batatão. E quando você tem raiz? Vai ter momentos na vida da gente que você não vai ter palavra, mas você tem um alimento dentro de você. Tem algo dentro de você que já foi semeado, já foi plantado. Tem alguma coisa aí, vai extrair um suco bom daí. E você fala, nossa, eu queria ouvir e nem falar. Quantos de nós já falou assim, eu só vim por culto para ouvir, mas Deus quer que você fale. Eu falei no outro culto aqui, a lei de Deus não é a mesma sua. Quando você pensa que quer chegar no primeiro, para Deus o primeiro é o último. Eu quero caminhar lá, eu vou ganhar essa corrida. E Deus fala, eu quero que você perca. Para me dar uma trabalhadinha no seu coração. Salmo 51. Há um homem para falar de coração, é esse homem. Porque a Bíblia diz que no segundo coração do Senhor. Eu sempre me mordi nessa daí. Eu sempre tenho uma... Rapaz, mas como é que é possível? Mas quando a gente chegar lá, eu vou falar da vida. Eu vou falar um negócio para o Senhor. Se pudesse falar, né? Eu nem sei se vai poder, nem sei se a gente vai poder interrogar algum deles. Falar, rapaz, o que foi aquilo, Deus?
Salmo 51, versículo 10 diz assim: o próprio homem: criei em mim um coração puro, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Meu Deus. Meu Deus. Que vamos falar de um homem desses. Sofreu várias situações, que passou entre a vida e a morte, teve a oportunidade de matar e não matou, teve a oportunidade de muitas coisas e não fez, e as que fez não era para ter feito. Quase que me lembra do ditado de Paulo, quando ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal acabo cometendo. Sabe de uma coisa? O Senhor procura verdadeiros adoradores, mas esses adoradores não estão na roupa que veste, na conduta, no caso de vida, na família, se eles vêm de raça pura, se eles vêm misturados, se eles vêm de algo real, de uma família real, se eles vêm. Os verdadeiros adoradores têm que ser sinceros, genuinamente, respeitando a tua palavra, apreciando dela, trazendo ela com zelo, com a vida, e ainda mais forte, amando os que vos odeiam. Como que eu identifico os verdadeiros adoradores? Cada um deles fala algo que vai te surpreender, talvez vai te confrontar e falar assim: mas não é possível que ele fez isso. Tem um caso de Davi que ele estava no pior momento dele, irmão. Sabe aqueles pior momentos que nós falamos assim: hoje eu passei no pior momento. Aí ele falou: calma, crente. Rapaz, nós estávamos vindo na pista. Um abençoado que eu quase chamei de filho de fariseu. Eu sou humano, só não falei uma língua estranha. Mas passou na mente, pastor. Eu falei: mano, quem que esse abençoado está fazendo na pista, mano? Parou 2 carros, pastor, na entrada subindo em São Paulo. Parou na pista, não era de São Paulo. Ele está lá, um deu pisca alerta. O carro deve ter quebrado, beleza. Só que o outro para, eu acho que para pedir informação. E os carros vindo, eu estou aqui atrás. E ele parou. A turma parou. Ele não reduziu, ele parou, irmão. Eu falei: rapaz, filho de fariseu. Aí eu perdi o piso e o carro vindo me já ia me bater. Mas é virar sardinha. Homem do céu, não me mata. E ele seguiu, ele cantou até louvar plena paz e santo Deus. Nem ligou, nem estava em bege. Quem ia virar sardinha era ele, era o que ele falou. Eu falei, e ainda eu falei para ele: Deus é tão bom que eu acho que ele vai cultuar hoje na igreja. E se ele ir na igreja aqui, Deus faz essas coisas. Deus faz, pessoal. Dá uma chacoalhada no nosso
nosso interior. O adorador de verdade é nos momentos mais difíceis você vai estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. O adorador de verdade ele não vai se abalar por circunstâncias, embora tamanhas que elas sejam. O adorador de verdade vai surgir sempre uma palavra, mesmo ele precisando de alimento para se alimentar, ele vai ter para alimentar os que necessitam. Os adoradores de verdade, ele não vai se importar com distâncias, circunstâncias ou momentos ou situações para adorá-los. Adorador de verdade é praticamente um confronto, falando, não importa a situação, seja bom ou seja ruim, adore o Senhor. Deus é bom, queridos, a todo tempo. Um verdadeiro adorador, ele vive sempre em integridade. Um verdadeiro adorador, ele purifica o ambiente em que vive, prepara o lugar. Ele sente quando está estranho o território onde ele habita. A sua casa sente que está acontecendo algo, sente que está diminuindo a adoração do Senhor, sente que precisa fazer algo para voltar ao ambiente normal. Ele sente sede da adoração, ele quer mais. Ele precisa de um alimento novo, ele está em busca de ser alimentado, ele quer mergulhar em águas profundas, não em rasas. Ele quer viver na intensidade com o Senhor. O adorador de verdade, ele não está satisfeito com ambientes rasos, mas ele quer profundezas com Deus. O adorador de verdade, mesmo ele tendo medo, ele se arrisca para dar passo para ir de encontro com Jesus. O adorador de verdade, mesmo uma palavra sendo dura com ele, ele fala, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, para onde eu irei? Aleluia, Jesus. Lucas 19. Deus é bom. Lucas 19, versículo 35, diz assim: levaram-nos Jesus e lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar-se nele. E quando eles prosseguiam, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando eles já estavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, repreende os discípulos. Eu lhe digo, Jesus falou, eu lhe digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Deixa eu te falar uma coisa. Já te falaram quando você está falando de Deus? Não tem quando você está naquela presença gostosa, evangelizando, falando de Deus, e as palavras até combinam, pastor. Parece que
O Espírito Santo parece não, e é uma verdade. O Espírito Santo está testificando uma palavra que eu estou vivendo para você. Você falando uma para mim, a outra pessoa falando, e aquele clima está tão gostoso que o tempo vai passando, você nem está se importando com o tempo. Você já viveu alguma coisa assim? Aleluia, Deus. Você já viveu? Eu já vivi. Mas sempre chega alguém e fala, alguém que não gosta. Fala, vamos lá, essa conversa tá chata aí. Tá falando demais. E eu falo, a boca chegando a secar. Mas sempre chega alguém, por quê? Porque não está no mesmo. Não é que essa pessoa é de Deus. Não, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é abençoada. Só que não está no mesmo mistério. Não está no mesmo espírito, sabe? Não está na mesma comunhão, na mesma comida. Já parou para perceber que quando esses dias aconteceu isso na célula? Fizeram um prato gostoso lá, uma dobradinha deliciosa, saborosa. Mas eu não como delícia ao cheiro. Comer a dobradinha até eu como, mas do meu jeito a dobradinha tem que ser. É feijão branco com carne. Alguém fala, já comeu a dobradinha? Já. Com gosto? Tem gosto. Aí a pessoa fala, feijão branco com carne? Sabe por que acontece? Todo mundo está comendo, irmão. Por quê? Porque gosta. Aí quem não está comendo fica de canto. Você está entendendo o que iria? Ficar em comunhão com os irmãos comendo. Pastor Adalberto se perdeu. Irmão, acho que superou, ficou igual a sua, vai. A sua aquele dia estava fenomenal. Eu olhei e já não tinha mais. Graças a Deus que acabou, que eu não. Ah, você. O que você sentiu? Então, ali estava tendo a mesma comunhão, queridos. Aqueles que participaram estavam adorando ao Rei. Aqueles que estavam participando daquele gesto, daquela cerimônia muito importante para eles, estavam adorando o Filho de Deus vivo. Sabia quem eles estavam adorando, para quem estavam adorando, aleluia, como estavam adorando, o sentimento, eles sabiam, eles tinham intimidade com o Mestre. Por isso que o verdadeiro adorador tem que saber quem ele está adorando. Aí volto para Davi, uma palavra que eu sempre falo para vocês. Davi, Salmos 34, versículo, acho que é 4 ou 8, ele fala, provai de vez, meu Senhor. Se você não prova, como você sabe que ele é bom? A dobradinha da Eva eu não provei, não posso falar, mas ela faz bem. O cheiro de cavalo. Estava dando água na boca. Só que, queridos, sabe na onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, e Jesus já habita em você, a qual Deus, o Filho amado dele, ele ama. Se os dois já estão aí dentro, pastor, habitando em você, queridos, é quase impossível você deixar de adorar. E se você entrega e medita na palavra de dia e de noite, saboreando ela e conhecendo, se aprofundando mais dela, que ela vai ser o alimento. É quase impossível. Ah, não, hoje eu não quero adorar. Então você não está ligado neles. Que quando você está ligado neles, é o Espírito dizendo de cá, e Jesus falando, eu vou, eu transformo, eu curo, vai que eu quero falar uma palavra para você, vai que eu quero deixar você naquele manto espiritual, mergulhado nas águas. Glória a Deus. Eu quero te chacoalhar, eu quero mudar o seu ser. Você vai viver algo sobrenatural comigo. Não é raso, mas profundo. Saiba que
Um navio com grande embarcação, ele só consegue se mexer nas profundezas. Só quem anda raso é barquinho. Você está entendendo? Quando você quer, eu só quero pegar um botezinho e só um rasinho, só dar um passeio. Você vai no bote. Eu quero fazer uma viagem, um cruzeiro, profetizando. Quem gosta de cruzeiro? Que eu nunca fui, mas eu já estou profetizando. Aí ele quer um cruzeiro. Eu falei, o dia que você entrar, eu acho que não tem como voltar, filha, não vai estar no mar. Já era. Ali você pode orar ao Senhor à vontade, vai arrebatar, filho. Não tem como. Já está na profundeza, filho. Não dá para saber para onde vai. Mas os navios quer ser usado pelo Senhor, se aprofunde nas Escrituras. Quer levar rebanho com você, se aprofunde nas Escrituras. Quer evangelizar, se aprofunde nas Escrituras. Quer meditar, quer orar, quer saber mais do Senhor, mergulhe nas profundezas para saber do Senhor. A tão constância é a sua adoração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Sabe por que a gente fala, se você está ligado com Jesus, está ligado com o Espírito Santo, uma que já está falando, o Espírito Santo. E quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Aleluia, Jesus. Se você é um adorador em espírito e em verdade, os dois já estão contigo. Você está esperando o quê para se entregar? Está esperando o quê para mergulhar nas profundezas? Senhor, eu quero viver algo sobrenatural ao ponto que eu não vivi ainda. E amanhã, e se você viver hoje, amanhã da mesma forma, Senhor, eu quero mergulhar mais profundo. Senhor, eu quero ver milagre, eu quero ver o defunto levantar, eu quero ver coisas sobrenaturais. Por que a gente está perdendo essa essência de saber que o Senhor faz essas coisas maravilhosas e a gente não está desejando? A gente não deseja. O Senhor fala que a gente pede mal. Por quê? Porque não tem nem intenção de pedir. Não tem nem intenção de saber a verdadeira essência de adoração. O poder do céu descendo no Filho na terra. Sabe, um poder ao ponto de você orar e cadeias tremer, querido. Algemas se abrir sozinha. E aí você fala, é loucura, porque os presos queriam fugir. E o próprio que estava sendo preso, apanhando, fala, não, fica aqui. Tá bom, tá gostoso, nós estamos fazendo um culto. Praticamente isso, pastor. Porque um cantava e o outro orava. Eu estou encerrando. A Evelyn bateu no relógio invisível dela 3 vezes. Eu não sei como que ela viu a hora, nem me pergunta. Como que ela viu a hora? Eu acabei de ver no celular. Ela fez assim. Eu olhei e falei, não. Só Deus faz isso. Pela fé, Deus. E Deus é bom, meus amados. Olha só, olha a essência, só para encerrar. Há muitos de nós, se a gente contar aqui e falar, me fala um pouco do seu testemunho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O testemunho às vezes até converte a pessoa, tão forte que é. Só para você ter uma ideia. É um alimento, mas que vai transformar a palavra, tá? É edificante ouvir. Às vezes tem que ouvir mesmo, você dá um chacoalhão dentro de você. Em Guarulhos, uma vez, eu cantava sempre no karaokê. Essa voz abençoada, né? Imagina como saíamos, ainda mais bêbado.
cantava 100. Eu cantava, mas depois da meia-noite tudo vira festa, né? Era bebida, isso aí, ia cantando. E aí uma vez, eu entrei no bar. Tinha um rapaz que sempre ficava caindo na porta do bar. E ali era o portal da casa do inferno. Ali morria gente de graça. Arrancava a cabeça assim, no meio do bar. Tinha uns caras que iam com umas peixeiras. Eu falei, gente, pra que tudo isso? Mas só quando eu entrei, tinha um cara que sempre ficava caído e não entrei, cara. E tô lá, eu bebendo. Meu amigo falou, vou embora, porque amanhã eu trabalho, você fica aí. Cantando, bebendo, e eu. Só que o rapaz que estava caído dele, ele levantou lá na frente, e veio até ele. São. Rapaz, para muitos que têm a religiosidade lá em cima, vão falar que Deus vai usar o bêbado caçacheiro. Eu não sei, querido, mas que ele usou a mula para falar com o Balaão, ele usou. Senão a Bíblia está mentindo. E quanto mais o mero homem, cachaçado, se ele quiser dominar o cara, ele falar em língua dos estranhos, vai falar. E aí esse homem veio, mas são, nunca vi lição. Um dia que ele estava mais bom, um dia que ele caía mais. Ele andou reto. E quando ele andou reto, ele já puxou o cabelo e sentou. Comportado, pastor. Joelhinho reto, bracinho, e ficou olhando para mim. Eu, o que é? E ele falou, vai para casa. Eu falei, como é que é? Ele falou, vai para casa. Pensa num cara chato, pastor, quando eu bebia, eu ficava arrogante. Ficava arrogante, parecia peito de aço, parecia um homem de fé. Baixinho, quenqueiro, pastor. Pra você ter uma ideia, quebrava copo no balcão, mordia copo. Estou te falando, depois eu vou mostrar minha mão para você ver se tá aqui. Cantor. Cantor me chamava de Martim da Vila. E aí ele falou, vai para casa. Quando ele falou isso, eu falei, rapaz, você está mais bêbado que eu, se mandando isso para casa. E ele só falou um negócio para mim. Aqui não é o seu lugar. Vai para casa depressa. Começou a arrepiar. Mas eu não se dei conta e continuei. Eu falei, vai para casa você, eu vou continuar bebendo. Meia hora se passou, pessoal. Veio um carro com 5 pessoas, 5 homens armados, querendo matar. Que me empurrava e apontava a arma na minha cabeça. Eu vou explodir seu cérebro, explode para ver. Naquele dia Jesus se entregou. Se eu não estivesse aqui, e se eu não tivesse oportunidade nem de conhecer minhas filhas, ou de ter um encontro com a minha esposa, a qual não foi nada agradável para ela, nem para mim. Mas já pensou? O verdadeiro adorador passa por muitas provas, porque Deus precisa saber onde está o nosso coração. Aleluia. A quem estamos adorando. O adorador também oferece o melhor para Deus e vai para o lugar que Ele indica. Exemplo, Abraão. O que Abraão fez? Deus nos chama para adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe.
Abraão, sem conhecer a Deus, só de ouvir falar, pelo pai, talvez, pela religião que chegou a ter, pelos antepassados, mas uma coisa é certa, irmão: aquele que adora em espírito e em verdade, o Espírito que está em você testifica com o Espírito Santo em você, e é revelado algo profundo através do Espírito, que há sede, que há necessidade, que há verdade, que há quem fala contigo, é quem você, o Espírito, conhece. Quando você é um adorador de verdade, um adorador em espírito, você entende e sabe de onde que vem a voz do Senhor. É uma voz diferenciada, uma voz com muitas águas, diz a palavra. Eu já ouvi a voz de Deus como a voz de uma pessoa conhecida. Você acredita? Uma pessoa que eu queria ver, Deus usou a voz da pessoa para mim ficar atento. E quando eu fiquei atento, eu falei: eu sei. E diferenciado. Você vai saber, vai testificar aqui dentro, vai sentir saudade dessa voz. Você fala: essa voz é diferente, mas parece que eu já conheço. Porque o Espírito que há dentro testifica. Isso conhece o Pai. Aleluia. O seu Filho também habita. Ele é semelhante ao Pai. Porque quem adora o Filho, adora o Pai. E quem adora o Pai, também adora o Filho. Amém? Vamos ficar de pé. Porque senão ele vai tirar a bateria do relógio e vai jogar aqui em cima. Pastor, esse relógio é invisível, eu quero um desse. Desse qualquer um estraga, não tem manutenção, não tem bateria. Deus é bom, queridos, e a comunhão, a presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos agradecer por essa palavra que nos alcança. Se o Juninho vier louvar, Ariadne, já toma o seu violão, está ali, adora o Senhor. Não sei se você está aguentando por causa da gravidez, mas já vem adorar o Senhor. E aí, meus amados, eu vou estar orando, vou agradecendo ao Senhor, tanto pelo esse culto, pela essa palavra, por tudo. Já vou estar passando para o pastor, e o pastor toma a direção. Amém. Senhor maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos alcançou. Muito obrigado por semear, Pai. Ela cortou aqui dentro primeiro em mim. Obrigado, Senhor, por ter falado muito essa semana comigo, Pai, por ter vivenciado coisas tremendas nessa semana. Um tempo que eu vi mais pessoas pedindo oração, um tempo que eu vi mais transformação, um tempo que eu vi mais sede da Tua palavra, sede da Tua Escritura, sede de reconciliar com o Senhor, sede de curiosidade da Tua palavra, de entender. Obrigado por tudo, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, por tudo aquilo que desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo e principalmente ao Senhor Jesus. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, que o Seu nome venha a ser engrandecido cada vez mais em cada adoração, em cada oferta, em cada adoração, em cada entrega, em cada culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente venha ser um adorador de verdade. Nos ensina, nos capacita, Senhor. Faz com que a gente fique sedentos da Tua palavra, sedentos dos louvores, sedentos da adoração, sedentos do culto e da comunhão, dessa doutrina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nasce em nós o verdadeiro
verdadeiro adorador, que venha trabalhar em nossos corações para que não se corrompe. Davi fala: Senhor, purifica o meu coração, porque ele sabia que o coração daquele que foi ungido primeiro do que ele foi se corrompido. Então, meu Senhor, nessa noite, limpe os nossos corações, Deus. Coloque um espírito de verdade sobre nós. Limpa, Senhor, para que cada vez nós mergulhemos na profundeza de te conhecer, na profundeza de te adorar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta